Bom dia, bom dia. Parece que o ambiente já está bastante quente, né? Isso é ótimo. Bom, a gente resolveu fazer uma breve apresentação antes de entrar efetivamente na questão do investimento, até por conta do que já foi levantado aqui, ou seja, eh, se existem especialistas em investimentos aqui até para fazer essa abordagem. Na verdade, a fundação ela tem toda uma estrutura e ela é estruturada, né? E ela é até contratada de cada participante. Quando nós contratamos, o participante contrata conosco um produto, que é seu plano, para que nós cuidamos exatamente desse aspecto, ou seja, temos uma área lá de benefícios, que processa o benefício, mas temos uma área de investimento e essa área que deve tratar dos investimentos, né? E nós nos estruturamos para isso. E rapidamente queria até passar para vocês como é que isso funciona. Eu acho que reafirmar, porque reiteradamente nas apresentações nós colocamos isso, mas eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? Nós temos toda uma estrutura de governança voltada exatamente para que nós tenhamos o melhor resultado possível do ponto de vista de investimento e que dê cobertura ao passivo, que é o que é os benefícios contratados, para que a gente tenha a garantia de pagar aquilo que é contratado conosco, que são os benefícios, né? Então, aqui. A gente tem uma questão fundamental que é a política de investimento. Nelson comentou aqui, né, e a gente reafirma sempre, que é o nosso foco lá na fundação é longo prazo. A gente tem um olho no curto prazo, nós temos a repercussão no curto prazo, mas a gente busca o longo prazo, né? E muitas coisas que acontecem hoje refletem o quê? Uma política de investimento que é feita, voltada justamente para você obter resultado de longo prazo, associado a um passivo que nós temos. Sempre que a gente vai fazer algum investimento, né, nós fizemos um investimento e uma análise desse investimento voltado a médio e longo prazo, associado a esse passivo. O que é o passivo? Nós temos hoje feito análises reiteradas anualmente. Acabamos de contratar um estudo chamado ALM, é um estudo técnico que é feito por uma consultora, onde ele associa o passivo que a fundação tem com cada plano com a carteira de investimento. Ou seja, a gente faz um casamento, é chamado um casamento, onde nós verificamos qual é a demanda de recursos que nós vamos necessitar em cada ano daqui para frente, né? E essa demanda que existe da necessidade de pagamento desses benefícios, associado à rentabilidade, ao retorno da carteira vis-à-vis com esses benefícios. Então, essa análise do passivo, ela é feita reiteradamente, existem estudos técnicos que são feitos para que a gente tenha esse casamento. E se a gente colocasse aqui uma palavra fundamental na questão dos investimentos, é essa palavra aqui de homem prudente, ou seja, se busca sempre uma carteira de investimento que é extremamente conservadora do ponto de vista quando se compara com o mercado. Hoje, e o Rogério vai falar isso para vocês, né? A nossa carteira de investimento tem um perfil de quase 80% em renda fixa, né? E quando a gente compara isso com o mercado, nós estamos muito mais conservadoramente do que a grande parte, às vezes, de fundações, né, que tem muito mais investimentos em carteira variável, que são investimentos que têm uma volatilidade maior. Nós estamos vivendo um momento muito especial, muito específico, né? O Rogério vai conversar isso com vocês, mas a gente gostaria de colocar isso. Além do que, existe hoje um arcabouço legal extremamente rígido, né? Onde uma fiscalização, que é a Previc, que é a agência, né, que faz a fiscalização, ela reiteradamente tem vindo à fundação verificar como é que estão sendo feitos os investimentos vis-à-vis o que estabelece a legislação. Eu trouxe aqui a 3792, que é a nossa principal norma que a gente segue, porém, existe um arcabouço muito grande. Eu até brinquei com o Marcelo está ali com um livro, né,
onde tem toda a estrutura de legislação a que nós estamos afeitos, né? Até porque existe um arcabouço legal muito forte e a fiscalização muito ativa para verificar as aplicações, se elas estão de acordo com a legislação, se estão de acordo com a política de investimento e se estão de acordo com os interesses dos próprios planos, né? E nós temos ainda o que a legislação estabelece, um controle de risco. É um processo formal estabelecido na legislação e nós temos então todo um conjunto, né, um procedimento, um processo estabelecido, né, internamente, onde a gente faz toda uma gestão de risco, e um dos indicadores mais fortes que nós temos de gestão de risco é na área de investimentos. São indicadores que são acompanhados, né? Nós temos aí uma empresa que é a Risk Office, que é uma empresa especializada, que nos dá consultoria nessa área de investimento, e todo mês, nas reuniões do Comitê de Investimentos, né, ela apresenta um conjunto de indicadores onde é avaliado os enquadramentos ou eventuais desenquadramentos previstos na legislação ou desenquadramentos, se houverem, em relação à política de investimentos. Então, existe um norte muito forte, né, no qual nós seguimos para que a gente consiga atingir os resultados de investimento. E como é que dá esse processo? O Nelson já comentou aqui rapidamente. Nós só vamos reiterar, essa aqui é uma transparência que nós apresentamos em abril e apresentamos sempre que a gente faz essas apresentações, porque eu acho que é muito importante que todo participante saiba como é que é esse processo. Ou seja, é um processo de investimento onde a decisão não cabe a uma pessoa, cabe sempre a um colegiado. E ele nasce basicamente na área de investimentos, que é a área onde nós temos nossos especialistas. O Rogério é o gerente dessa área, temos mais o Jonas, que é um analista de investimentos, né, que tem formação específicas nessas áreas. E essa área de investimento é a área técnica, ela que prospecta, ela que acompanha, ela que monitora novos investimentos, ela que faz os contatos. Nós temos seguidamente apresentações de gestores. O que existe hoje no mercado de propostas de produtos são muito grandes. Esses gestores desenvolvem produtos específicos, muitas vezes para as fundações. Então, a área de investimento é que faz todo o filtro. Se determinado investimento, determinada proposta é interessante do ponto de vista de alocação para a fundação, a área de investimento faz uma recomendação e ela vai, então, para o comitê de investimento. Entre o comitê de investimento e a área de investimento, nós temos uma consultoria que é a Risk Office, né? A Risk Office é a nossa contratada, é uma empresa de mercado de longo tempo, né, que tem uma área técnica muito competente, e ela então nos ajuda, nos auxilia nesse processo. O comitê de investimento é um comitê onde você tem assento pessoas da fundação. A coordenação hoje é da diretoria financeira, mas nós temos no assento os superintendentes, temos no assento o gerente de investimento e temos lá no assento representante das patrocinadoras, que as patrocinadoras indicam, e temos também representantes dos participantes que são eleitos. Então, essa aqui o comitê que faz toda a avaliação. A última reunião que foi na última quarta-feira, nós tivemos 3 gestores apresentando 3 produtos, né? E o comitê está avaliando a participação ou não nesses investimentos. Sempre que determinado produto é apresentado e ele ainda não se tem uma decisão por uma questão, muitas vezes, que alguém do comitê solicita, ele é novamente replanejado, reprogramado. Então, o comitê, ele é um órgão de assessoramento, ele não é um órgão de decisão, não é ele que decide. Quem decide é a diretoria executiva, até por competência e por decisão, né, da próprio estatuto da fundação. Só que a diretoria executiva, dificilmente, eu estou na fundação já há 5 anos, não conheço um caso, o Nelson está
quantos anos, Nelson? Muitos anos, 14 anos. Não, a diretoria não decide a participação em qualquer investimento que você não tenha o aval do comitê. Ela até poderia, porque na verdade o estatuto diz que a decisão do investimento é da diretoria. Mas a diretoria dificilmente faz uma aprovação de um investimento que não é ratificado, que não é aprovado no comitê. Tá certo? E o conselho é o órgão supremo. Determinadas decisões de investimento, o conselho chama para ele, está definido no estatuto, né? Por exemplo, participações em empresas, né? Embora tenha todo esse ciclo que eu comentei com vocês, e tem aprovação da diretoria, em participações em empresa, vai ao conselho. E tem algumas outros tipos de investimento por características, às vezes por questões até que tenham a ver, vai ao conselho executivo. Mas esse processo decisório que dá todo o processo de gestão, eu acho que deve ficar muito claro para a gente. Por quê? Porque nos dá uma segurança enquanto participantes. Como o Nelson bem falou, foi seu tempo, e era muito tempo atrás, em que você tinha decisões de diretores, de superintendentes, exclusivamente às vezes, em decisões de participação. Hoje isso não é mais possível. Isso não pode, não existe mais condição de acontecer, né? O processo ele é colegiado, né? E você tem, principalmente aqui no Comitê de Investimentos, discussões muito ativas. E sempre que alguém do comitê entender que determinado investimento não tenha que ter a participação, esse investimento não é encaminhado. Por quê? Porque hoje no comitê de investimento ele é decisão colegiada, ele não é maioria, não é votação de maioria, ele é consenso. Deve ter participação de todos. Elas surgem normalmente. Não, elas surgem de diversas maneiras. A maior área de prospecção é a área de investimento. Por quê? Os gestores, que são bancos e assets, e, enfim, são empresas do mercado, né, que querem vender o produto, eles nos procuram. Às vezes procuram o diretor superintendente, às vezes me procura como diretor financeiro, e às vezes é até via a área de investimento. Todo processo que vem encaminhando, olha, existe um investimento legal e tal, a gente procura atender, né? E esse atendimento se dá nesses 3 níveis. O superintendente às vezes atende algum gestor, convida a gente para participar, ou é ao contrário, enfim, se dá dessa maneira. A entrada é a diretoria de investimento, a diretoria financeira. Tá? Se determinado investimento a gente entende que ele é um investimento adequado do ponto de vista de retorno, de confiança, de confiabilidade, de liquidez, enfim, das questões todas que a gente analisa, tem a ver com o produto, né? Tem a ver com o perfil da fundação, porque você vê que você tem alguns investimentos que nós não participamos, outras fundações participam, porque as características são diferentes. Nós temos investimentos que são bons para um plano, não são bons para outro plano, dentro da própria fundação. Então a gente analisa essa situação. Então, feita essa primeira filtragem, ela vai aonde? A área de investimento que faz toda a avaliação, faz toda a análise. E verifica se esse investimento, ele tem, digamos assim, a cara da Fundação Elos. Ele tem a ver com o nosso produto. Se isso acontece, a área de investimento encaminha ao comitê, e cabe ao comitê analisar. Às vezes, o comitê solicita a apresentação do gestor. Às vezes, não. Às vezes, o encaminhamento, a análise é feita direto pelo comitê. Na sua grande maioria, o comitê sempre aprecia, nós sempre trazemos os gestores. Como eu falei, na última quarta-feira, tivemos 3 bancos apresentando 3 produtos para nós. Então, vieram os especialistas, vão lá, fazem uma série de análises, propostas, dizem, enfim, coloca todos os seus produtos, né? E o comitê
comitê, então, é que faz o encaminhamento. Eu só queria colocar para vocês essa questão que para nós é fundamental e deixar bem claro que não existe hoje condições, tá, de qualquer participação de investimento sem que você tenha esse processo de gestão compartilhado com todos. Passar então agora para o Rogério, que vai entrar efetivamente nas questões mais técnicas, tá? E agradeço aí a oportunidade.